No Saber Direito desta semana, o professor Henrique Savoniti traz as mudanças e inclusões implementadas na nova Lei de Licitações e Contratos, norma que consolida o que vem sendo entendido e modificado a partir da Lei 8666 de 1993. Neste curso, você vai conhecer as regras de transição, os novos princípios e a aplicabilidade. Não perca! Caros telespectadores da TV Justiça, bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Henrique Savoniti, sou professor de Direito Administrativo, advogado, e estou aqui para conversar com vocês sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece uma sistemática completamente nova, então, para as licitações e contratações públicas no direito brasileiro. Nós temos 5 aulas para tratarmos desse assunto. Na nossa primeira aula, que é a aula de hoje, vamos tratar então de algumas questões relacionadas à aplicabilidade da nova Lei de Licitações e dos princípios que regem a nova Lei de Licitações. Na segunda aula, vamos tratar do planejamento das contratações, que é um assunto para o qual o legislador de 2021 deu uma ênfase muito grande, que não estava previsto na norma em processo de revogação, mas que agora está contemplado na nova Lei de Licitações. Na terceira fase, vamos falar um pouquinho das modalidades e dos procedimentos auxiliares às licitações, introduzidos também pela nova Lei de Licitações. Na quarta aula, vamos falar do procedimento de escolha do contratado, com ênfase à chamada fase externa da licitação, habilitação, julgamento, adjudicação. E na quinta aula, vamos tratar de alguns temas relacionados aos contratos administrativos. Esse, então, o programa do nosso curso, com o objetivo de oferecer um panorama geral dessa nova Lei de Licitações, com o objetivo de tratar das principais mudanças, então, que foram introduzidas e que conferem, então, às licitações e contratações públicas uma sistemática bastante diversa da que nós tínhamos até então. Então, o objetivo dessa nossa aula de hoje é tratarmos da aplicabilidade e dos princípios que regem a nova Lei de Licitações, com ênfase, então, como eu disse, aqueles pontos novos, aqueles pontos que foram objeto de alteração. A nova Lei de Licitações, 14.133, de 1º de abril de 2021, ela tem 194 artigos. Na verdade, são 192, porque 2 deles foram vetados integralmente. Vários dispositivos foram objeto de veto presidencial. Até o momento em que nós estamos gravando essa aula, o Congresso Nacional não havia ainda deliberado sobre os vetos, para ver se seria o caso ou não da derrubada de alguns desses vetos, mas são então 194 artigos, do artigo número do 1º ao 194, com 2 deles inteiramente vetados. Nós temos então 192 artigos na nova Lei de Licitações contra 126 da Lei 8666, da norma em processo de revogação. Portanto, há uma ampliação aí considerável, tanto do número de artigos quanto do número de dispositivos em cada um desses artigos. Tem várias contas que os colegas têm feito, falam em cerca de 1.400 dispositivos dessa nova Lei de Licitações, incluindo, então, o caput desses 192 artigos, as alíneas, os parágrafos, os incisos, são cerca aí de 1.400 dispositivos, o que faz com que nós tenhamos realmente um verdadeiro direito das contratações públicas hoje, tamanha a extensão da matéria, Eu poderia até dizer que a nova Lei de Licitações é um código de contratos administrativos, é um código de contratações públicas, porque vocês sabem que um código é uma norma que pretende praticamente esgotar na matéria, com a possibilidade de algumas normas extravagantes, que no nosso caso seriam as normas que regem concessões, PPPs, contratações de serviços de publicidade, assim como acontece com o Código Penal, Nós temos o Código Penal e temos algumas leis extravagantes. Eu poderia dizer que a nova Lei de Licitações é quase isso, é praticamente um código de licitações e contratações públicas, tamanha a densidade, tamanha a intensidade com que ela trata a matéria, a inclusão de dispositivos que nós não estávamos acostumados a ver até então na área de governança, de compliance, de gestão pública. É uma lei realmente bastante interessante que vai demandar bastante reflexão aí por parte de todos os operadores do direito nos próximos 2 anos. E aí uma pergunta que sempre nos fazem, A nova Lei de Licitações, ela é boa ou ela é ruim?
né? Nós sabemos que legislar é a arte de construir consensos, né? Cada um de nós temos uma ideia da melhor lei de licitações, cada um de nós temos uma ideia de qual a melhor forma de tratar desse assunto, e o parlamento, ele constrói o consenso e constrói aquilo que é possível. De maneira geral, nós podemos dizer que a nova lei de licitações é boa, é muito boa, né? Ela traz realmente bastante inovações, poderia ter avançado em alguns pontos, poderia, nós vamos comentar algumas coisas aqui ao longo do curso, mas a maioria dos dispositivos que ela traz é boa. A principal característica da nova lei de licitações, se nós tivéssemos que escolher aqui um ponto para dizer, olha, essa é a principal característica, essa é a marca da nova lei de licitações, a principal característica é promover uma sistematização de tudo que nós tínhamos até então. A nova lei de licitações, então, ela vem para substituir a Lei 8666, de 93, a Lei Geral de Licitações e Contratações Públicas, vem para substituir o pregão, substituir e incorporar, né, boas novidades que surgiram com o pregão, vem para substituir o RDC, o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, traz muita jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que foram sendo construídas, que foi sendo construída ao longo desse tempo todo, e muito também daquilo que a Administração Pública Federal fez por meio de instruções normativas. Então, a nova lei de licitações é uma grande consolidação de tudo isso que surgiu ao longo das últimas décadas. E isso é bom, né, no sentido de que dá mais segurança jurídica ao operador. Independentemente do conteúdo desses dispositivos, o fato de nós extinguirmos 3 leis que tínhamos até então e colocarmos essa jurisprudência do TCU, do STJ, do Supremo Tribunal Federal, vários dispositivos que o Supremo havia declarado inconstitucional, já são então corrigidos, consertados, isso dá uma segurança jurídica maior para o operador do direito. Além disso, nós temos novidades muito interessantes na nova lei de licitações, nós vamos falar do Portal Nacional de Contratações Públicas, é uma grande novidade, se bem utilizado, se bem regulamentado, vai possibilitar de fato a implantação do princípio da transparência nas contratações públicas, nós temos o registro cadastral unificado e questões mais práticas, a possibilidade de prorrogação da ata de registro de preços, a questão da duração dos contratos administrativos que recebeu uma sistemática diferente, enfim, muita coisa interessante na nova lei de licitações. Como eu disse a vocês, poderia ter avançado em alguns outros pontos? Poderia, mas de maneira geral ela tem muito mais virtudes do que defeitos. E aí vamos então começar a detalhar esses aspectos da nova lei de licitações, vamos falar da aplicabilidade delas, vamos falar dos novos princípios que foram introduzidos, fazendo então nessa nossa primeira aula uma grande introdução disso tudo. Muito bem, a nova lei de licitações então ela, como eu disse a vocês, surge primeiro surge a partir da competência privativa da União para elaborar normas gerais em matéria de licitações e contratações públicas. É isso que nós temos no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal de 88. A Constituição de 88, lá no artigo 22, compete privativamente à União e no inciso 27, elaborar normas gerais em matéria de licitações e contratações públicas. A União, então, valendo-se da sua competência, elaborou a Lei 14.133 de 2021. E aí nós temos uma questão interessante também em relação a isso. Um problema que nós já tínhamos na Lei 8666 e que continuamos tendo hoje é a carência de estudos mais aprofundados no sentido de delimitarmos o que é norma geral, afinal de contas, e o que é norma específica em matéria de licitações. A nova lei de licitações, como eu disse, é uma lei com 192 artigos, é uma lei maximalista, é uma lei que trata pormenorizadamente de inúmeros assuntos, é uma lei que demanda cerca de 50 regulamentos, quer dizer, nós temos cerca de 50 dispositivos da nova lei que dependem de regulamentação, por isso que eu disse, né, que hoje a gente pode falar num verdadeiro direito das contratações públicas. Então, uma coisa dessa extensão extrapola seguramente as normas gerais. E aí vai ser necessário uma discussão para se saber o que é norma geral, que tem na nova lei de licitações e vale para todos, e o que é norma específica e aplica-se então exclusivamente na esfera federal, e aí vai haver o espaço para estados, Distrito Federal e municípios disciplinarem esses assuntos também, né, no âmbito de suas respectivas atuações. Uma coisa muito importante em relação a isso é também a questão da aplicabilidade da nova lei de licitações. Em razão da grande quantidade de dispositivos
que dependem de regulamentação, muita gente vem questionando isso. Será que a nova lei de licitações, então, ela ainda não seria auto-aplicável? Será que ela demandaria que fossem editados esses decretos, esses regulamentos para possibilitar a sua aplicação? Por exemplo, o Portal Nacional de Contratações Públicas. A nova lei de licitações diz que os extratos dos editais de licitação precisam ser publicados nesse Portal Nacional de Contratações, que vai ser um grande site, um grande sistema que vai reunir uma série de instrumentos, de funcionalidades, de informações, nós vamos detalhar aqui, relacionados às contratações públicas. Mas, por exemplo, os editais de licitações precisam ser disponibilizados nesse portal. Por exemplo, a publicação dos extratos dos contratos como condição de eficácia precisa ser disponibilizado nesse portal. E esse portal ainda não foi regulamentado. Como que fica, então, essa situação? Enquanto não vier essa regulamentação, não é possível utilizar a nova lei de licitações? E nós entendemos que não. Nós entendemos que, vejam, se nós formos analisar essa questão do artigo 22, da Constituição Federal de 88, no artigo 22 nós temos competências privativas da União. No artigo 24, nós temos as chamadas competências concorrentes próprias ali. Naquelas competências concorrentes, nós temos a União elaborando normas gerais, no artigo 24, e Estados e DF elaborando normas específicas. Por que a competência da União para elaborar normas gerais sobre licitações foi inserida no artigo 22 e não no artigo 24? Ela foi inserida no artigo 22 porque no artigo 24 nós temos a competência da União para normas gerais e só de Estados e DF para normas específicas. Ali os municípios não entram. E essa competência foi inserida no artigo 22 exatamente para possibilitar que municípios também façam normas específicas. Mas se nós olharmos lá para o artigo 24 da Constituição, o que dizem os 4 parágrafos da Constituição? O artigo 24 diz que a União, sobre aqueles temas que não são de licitações, que a União vai elaborar as normas gerais e que Estados e DF elaboram as normas específicas. Mas que se a União não elaborar as normas gerais, os Estados e DF elaboram as normas específicas até que sobrevenha a norma geral da União e elas ficam com a aplicabilidade suspensa. Por quê? Porque nós vivemos num Estado federado, e o federalismo se caracteriza exatamente por essa divisão de competências entre os vários entes que compõem a federação. Nessa linha de visão, então, não é possível nós imaginarmos que, ainda que a matéria esteja versada no artigo 22, que estados, DF e municípios pudessem deixar de aplicar a nova lei de licitações em razão da ausência desses regulamentos infralegais que precisam ser elaborados pelo Poder Executivo Federal. Então, enquanto não vier o Portal Nacional de Contratações Públicas, estados, DF, municípios podem usar a nova lei? Podem, sim, fazendo a divulgação dos editais, fazendo a divulgação dos extratos de contratos, da mesma forma como já faziam antes, então, publicando nos seus sites oficiais, até que venha a regulamentação inteira da matéria. Ok? Um outro ponto importante para nós falarmos sobre a nova lei de licitações é a aplicabilidade. Quer dizer, como é que fica a nova lei de licitações? Ela serve para quê? Ela regula todas as licitações e contratações públicas, exceto aquelas contratações públicas que são regidas por normas específicas. Ou seja, é isso que estabelece o artigo 3º, inciso 2 da Lei 14.133. Aquelas contratações regidas por normas específicas permanecem disciplinadas pelas normas específicas, que são basicamente o quê? Aquilo que eu chamo de concessões em sentido estrito, as concessões e permissões de serviços públicos em sentido estrito, que são disciplinados pela Lei 8987 de 1995, permanecem ali disciplinadas. As parcerias público-privadas, que estão disciplinadas pela Lei 11.079 de 2004, permanecem, então, pela Lei 11.079. As contratações de serviços de publicidade e divulgação, que são disciplinados pela Lei 12.232 de 2010, permanecem ali disciplinados. E as contratações das empresas estatais, que receberam um regramento específico lá pela Lei 13.303 de 2016. Então, essas 4 normas, por serem normas específicas, ou seja, concessões de maneira geral, PPPs, serviços de publicidade e divulgação e contratação de empresas públicas e sociedades de economia mista, permanecem ali. Para as licitações e contratações públicas de maneira geral,
vale então, aplica-se então a Lei 14.133. Ok, mas a Lei 14.133, ela entra em vigor quando? Né? Diz o artigo 194 que esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, o artigo 194 da Lei 14.133 diz que ela entra em vigor imediatamente. E como ficam, então, as leis que a Lei 14.133 veio para substituir? Como é que fica 8666, Pregão, RDC? Estão revogados imediatamente? Não. A nova Lei de Licitações, ela traz um interessantíssimo dispositivo de direito intertemporal que diz o seguinte, olha, as leis 8666, Pregão, RDC, vão ser revogadas só após 2 anos, à exceção dos crimes que estão previstos lá na Lei 8666, que estão lá nos artigos 89 a 108 da Lei 8666. Então, a única coisa que a Lei 14.133 revogou imediatamente são os crimes que estão tipificados ali na Lei 8666, porque a nova Lei de Licitações introduziu um capítulo específico lá na parte especial do Código Penal para disciplinar esses crimes. Então, essa parte dos crimes, né, frustrar a licitude de processo licitatório, por exemplo, passam a ser disciplinados por esses novos tipos penais introduzidos já na parte especial do Código Penal. Tirando essa parte penal, a nova Lei de Licitações, então, ela convive harmonicamente com as normas que eu tenho chamado de normas em processo de revogação. Então, a Lei 8666, Lei 10.520, Lei do RDC, quando eu me refiro a elas, eu falo, olha, as normas em processo de revogação. Por que normas em processo de revogação? Porque elas não estão revogadas automaticamente. Então, diz a nova Lei de Licitações que, durante um período de 2 anos, os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, de União, Estados, DF, municípios, podem optar por licitar ou contratar diretamente com base nas normas da nova Lei de Licitações ou com base na Lei do Pregão, na Lei do RDC, na Lei 8666. O que não é possível é, em uma mesma contratação, mesclar-se dispositivos da 8666 com da 14.133. Não, ou sigo uma ou sigo outra. Então, ou eu sigo a nova Lei de Licitações ou eu sigo Pregão, RDC, isso que eu chamo de normas em processo de revogação, por um período de 2 anos. Então, veja, mas posso fazer uma licitação com base na lei nova e outra licitação com base na 8666, com base no Pregão? Posso. Não é como aconteceu lá na lei das estatais, que havia um prazo para migrar e que depois que migrasse passaria a adotar aquele regime jurídico. Aqui não. Aqui, os 2 regimes jurídicos vão conviver. Então, de repente, uma licitação mais simples, fala, já vou usar a nova Lei de Licitações. Algo mais complexo, ainda não tenho muita segurança para usar a nova Lei de Licitações, não, vou fazer pela 8666 mesmo. Então, durante 2 anos, há a convivência desses 2 regimes. E é interessante isso, né? Porque muita gente diz, a nova Lei de Licitações tem uma vacatio legis de 2 anos. Não, ela não tem uma vacatio legis de 2 anos. A nova Lei de Licitações entrou em vigor na data da sua publicação. É que ela não revogou as outras. Então, assim como o Pregão, quando veio, não revogou a 8666, a nova Lei de Licitações também não revogou as outras. Criam-se, então, 2 sistemas diferentes. E aí, com isso, então, nós temos, vamos dizer, 3 grandes sistemas de licitações e contratações públicas no Brasil hoje. O das normas específicas, né, concessões, PPPs, estatais, e depois os outros 2, o da lei nova e o das leis velhas, que eu posso, então, durante um período de 2 anos, até 1º de abril de 2023, posso optar por utilizar ou um ou outro, um dispositivo realmente bastante interessante para dar o prazo, né, para que a sociedade se adapte, então, à nova Lei de Licitações, para que os órgãos e entidades instituam todo aquele sistema que nós vamos ver aqui de preparação dos agentes de contratação, instituição de todos os bancos de dados, os sistemas que eles vão precisar para operacionalizar essa nova Lei de Licitações. Um outro ponto muito importante, então, da nova Lei de Licitações são os princípios, né? A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, lá no artigo 5º, ela relaciona os princípios que regem as licitações e traz um elenco muito grande
de princípios, né? Nós temos 22 princípios listados no caput do artigo 5º da Lei 14.133 e mais ainda na parte final, que ela diz, além disso, tem que observar aquelas normas da LINDB, dos artigos 20 a 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Aqueles princípios que eu chamo de princípios de segurança hermenêutica na aplicação do direito público. Então, diferente da Lei 8.666, que nós tínhamos 8 princípios expressos lá no caput do artigo 3º da Lei 8.666, na Lei 14.133 nós temos 22 princípios expressos e mais ainda a determinação da aplicabilidade da LINDB nas contratações públicas. Eu vou ler aqui para vocês, né, quais são então esses 22 princípios, todos esses princípios relacionados no caput do artigo 5º. Vejam, na aplicação desta lei serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade, desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto 4.657 de 42, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então vejam a quantidade de princípios que nós temos aqui no caput do artigo 5º da nova Lei de Licitações. E isso é muito importante, porque os princípios, vocês sabem, são as diretrizes, né, as bases, cada vez mais tem se feito interpretação de vários ramos do direito a partir do estudo dos princípios, né? Um grande autor de direito tributário chamado Roque Carrasa diz que os princípios são os alicerces e as vigas mestres, né, sobre as quais se constrói o edifício jurídico. Então, é como se o ordenamento jurídico fosse um edifício, fosse um prédio, né? E os princípios são os alicerces, as colunas, as vigas, é aquilo que dá sustentação ao ordenamento jurídico, são os princípios. Quando você vê um prédio em construção, né, ainda na fase de construção, que você vê aquele esqueleto, né, das vigas, das colunas e tal, você já tem uma ideia do tamanho que vai ter aquele prédio, então você já tem uma ideia da dimensão, dos contornos que ele vai ter, né? Depois vem os tijolos só fechando as paredes, mas o tamanho dele, a estrutura, os limites, são dados aí, vamos dizer, pelos princípios, por esses alicerces, por essas vigas mestres. Então, daí a importância do estudo dos princípios para qualquer ramo do conhecimento jurídico. E no nosso caso específico aqui, da nova Lei de Licitações, isso ganha uma importância muito grande na medida em que nós temos como uma das principais características da nova Lei de Licitações ser, como eu disse a vocês, essa consolidação da legislação antiga, das novas experiências, da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, das instruções normativas da antiga SLTI, do Ministério do Planejamento, agora da SEGES, do Ministério da Economia. Então, a nova Lei de Licitações, por ser uma consolidação muito grande disso, precisa exatamente desses princípios, né, dessa grande quantidade de princípios, exatamente para dar os limites, os contornos desse novo edifício jurídico. E aí, então, com base nisso, a nossa ideia aqui, como nós não temos tempo de tratar dos 22 princípios, a nossa ideia é tratar dos princípios mais importantes, então, daqueles que são novidades e comentarmos alguns aspectos em relação a cada um desses princípios. Vejam, então, que né, dos 22 princípios que nós temos aqui, em detrimento de 8 anteriormente, nós temos aqui como novidade a inclusão expressa dos princípios da eficiência, do interesse público, do planejamento, da transparência, da eficácia, segregação de funções, motivação, né, são todos princípios aí, então, que foram inseridos aqui na nova Lei de Licitações. E aí vamos tratar, então, especificamente de alguns deles e mostrar em que ponto eles nos ajudam a entender a nova Lei de Licitações. Primeiro, a diferença entre eficiência e eficácia, né? Os dois princípios foram introduzidos aqui. E vejam que
a nova lei de licitações, ela traz muita coisa, como eu disse a vocês lá na introdução do vídeo, de administração, muita coisa de gestão pública, né, para essa sistemática do direito administrativo. Questões que nós não estávamos habituados a enfrentar como operadores do direito, né? Por exemplo, quando se fala em compliance, quando se fala em controle de contratações públicas, nas 3 linhas de defesa que a nova lei de licitações estabelece para o controle das contratações públicas, uma ênfase enorme na fase de planejamento das contratações, que nós vamos ver na próxima aula, com estudos técnicos preliminares, plano anual de contratações, depois termo de referência, projeto básico, projeto executivo que a gente já conhecia, mas enfim, tem uma série de novidades aí nessa área de administração pública, de gestão pública, né, que vem então se somar muito mais do que um operador do direito, né, do que um simples operador do direito, do que um operador do direito tradicional. A nova lei de licitações, para ser bem aplicada, envolve um grande conhecimento dessas questões que envolvem administração, gestão pública, gestão de riscos, né? Nós vamos falar na próxima aula de matriz de alocação de riscos, que é outro ponto importante da nova lei de licitações, que faz parte do planejamento. Então, uma série de coisas que são novidades para o operador do direito. E aí, nessa linha, ela coloca como princípios expressos a eficácia e a eficiência. E como que a gente pode distinguir, então, esses 2 princípios, né? Eficácia e eficiência? Tem um autor chamado Peter Drucker, né, alemão, inglês, que faz uma distinção importante entre esses 2 princípios. Eu vou me virar aqui para poder ler para vocês. Ele fala assim: a eficiência consiste em fazer certas coisas e a eficácia consiste em fazer as coisas certas. Ou seja, a eficiência está relacionada à otimização de recursos, a controle de estoques, a eficiência está relacionada à substituição de métodos obsoletos por outros métodos mais modernos, está relacionada à questão, então, operacional, né, da coisa, a utilização correta dos recursos, do material humano que a administração pública tem à disposição. Já a eficácia está relacionada ao planejamento estratégico, a eficácia está relacionada ao alcance dos resultados que se pretende com aquela determinada contratação pública. Então, não basta ser eficiente, né? Não basta que a administração pública utilize bem os recursos, que ela não desperdice materiais, equipamentos, que ela não faça contratações com sobrepreço, né? Não basta essa questão operacional. É necessário também que se atinja o resultado que se espera com a contratação. Afinal de contas, a atividade da administração pública é gerir o interesse público, né? O Estado existe, o poder público existe para quê? Existe para propiciar o alcance do chamado interesse público primário, que é o interesse público do povo, da coletividade, da sociedade. E aí, com base na contratação pública, a administração pública precisa alcançar esse resultado. Então, não basta ter eficiência na utilização dos meios, dos materiais, dos equipamentos. É necessário também ter eficácia, ou seja, é necessário também que se alcance os resultados almejados pela contratação pública. Então, esses são os princípios aí da eficiência e da eficácia introduzidos aí na nova lei de licitações. Um outro princípio muito importante que foi inserido aqui na nova lei de licitações é o princípio da transparência, né? Até então, nós estávamos acostumados a falar de publicidade, né? A própria Constituição de 88, no caput do artigo 37 da Constituição de 88, que é o artigo que inaugura, né, o capítulo dedicado à administração pública no texto constitucional, relaciona lá os 5 princípios constitucionais expressos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí, um dos 5 princípios constitucionais expressos, então, é o princípio da publicidade, né? E aí, como que a transparência se soma ao princípio da publicidade? A publicidade impõe a divulgação oficial dos atos administrativos, né? Então, se fazia em matéria de licitações, por exemplo, com base lá no artigo 21 da Lei 8666,
a publicidade se fazia por meio da divulgação dos editais de licitação em diário oficial e em jornal de grande circulação. No caso da modalidade convite, nem essas publicidades eram necessárias. No caso da modalidade convite, a administração pública, então, ela envia, né, uma carta convite a interessados do ramo, em número mínimo de 3, e fixa uma cópia desse instrumento convocatório lá no hall da repartição, né, assim que a administração pública fazia a publicidade da modalidade convite. Atendia o princípio da publicidade. Mas agora, muito mais do que publicidade, impõe-se a transparência. A transparência decorre, é verdade, do princípio da publicidade, mas é muito mais amplo, né? A transparência impõe que se conheça os fundamentos das decisões adotadas pela administração pública. A transparência impõe que nós tenhamos acesso a essa informação com facilidade, né? Não basta que se cumpra o requisito formal da publicidade. Transparência significa deixar ver, né? Transparecer. Essa é a ideia que nós queremos. Por exemplo, um edital de uma licitação na modalidade convite, um edital de uma licitação na modalidade convite, publicado num fundo de um corredor da administração pública, pode atender o princípio da publicidade, mas não atende o princípio da transparência. Ou nos sites governamentais também, que agora nós temos a publicidade eletrônica, um site, por exemplo, na esfera federal, o Comprasnet, às vezes a informação divulgada lá cumpre o requisito formal da publicidade, mas se esse portal não é de fácil acessibilidade, de fácil navegabilidade, se as pessoas não conseguem acessar esse sistema e ter acesso às informações que se encontram ali, ele cumpre a exigência de publicidade, mas não cumpre a exigência de transparência. Então, a transparência requer muito mais do que a divulgação oficial desses atos, a publicação, que agora não se requer mais em diário oficial, jornal de grande circulação. Esse dispositivo foi vetado pelo presidente da República. Agora a publicidade se faz no Portal Nacional de Contratações Públicas e, facultativamente, os órgãos e entidades podem divulgar em outros portais também, mas a publicidade obrigatória é no Portal Nacional de Contratações Públicas. E a transparência vai ser alcançada quando? Quando, além dessa informação estar ali disponível, todo mundo que quiser consiga ter acesso à informação. Então, isso depende da forma como vai ser regulamentado o Portal Nacional de Contratações Públicas. Um portal de fácil navegabilidade, que qualquer pessoa, então, consiga acessar ali e com ferramenta de busca eficiente, né? Então, imagine que você possa, da sua casa, acessar lá o Portal Nacional de Contratações Públicas e digitar, por exemplo, papel sulfite, e conforme você vai digitando papel sulfite, ele já te dá as várias possibilidades que tem ali, de acordo com o catálogo de materiais, que nós vamos falar nele, os vários códigos de papel, e eu clico lá sobre um código, eu já tenho a quantidade de papéis, de resmas de papel que foram compradas pela administração pública, e eu consigo buscar por ano, por esfera, por órgão, por entidade, eu consigo saber qual órgão ou entidade pagou mais caro, qual pagou mais barato. Isso é transparência, né? Quer dizer, não basta cumprir a publicidade, cumprir a exigência de divulgar oficialmente ali em algum lugar aquele extrato, aquele edital de aviso de licitação, aquele extrato de contrato, mas é preciso que essas informações estejam acessíveis, interligadas, né, e que a gente consiga acessá-las com facilidade. Um outro princípio importante que foi inserido pela nova lei de licitações é o princípio da competitividade, né? O princípio da competitividade, que em latim deriva da expressão favor participationis, né? Ou seja, favorecer a participação, também veio sendo construído no sistema jurídico brasileiro a partir do RDC, do Regime Diferenciado de Contratações Públicas, e hoje está expresso aqui no caput do artigo 5º da nova lei de licitações. Pelo princípio, então, da competitividade, a ideia é não ficar tão preso a rigorismos formais e facilitar a participação da maior quantidade de pessoas possível na licitação. A administração pública tem interesse, né, em que o maior número de empresas, de pessoas possam participar da licitação. Quanto mais participantes, mais chance, mais probabilidade a administração pública tem de alcançar a proposta mais vantajosa para a celebração do contrato. Então, vejam que essa possibilidade que a nova lei de licitações incluiu em vários pontos de sanabilidade das propostas que apresentarem, então, vícios sanáveis, vai ao encontro do princípio da competitividade. A licitação, então,
a licitação não pode ser um jogo de 7 erros, né, como era antigamente, aquela exigência daquele monte de documentação para habilitação, e aí faltou um documentozinho, está inabilitado, esqueceu de juntar a cópia o cadastro, a cópia de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, faltou a cópia do cartão do CNPJ e a empresa está inabilitada por isso. Quer dizer, isso não vai ao encontro do interesse público que se quer prestigiar com a licitação. Então, a nova lei de licitações, em vários pontos, diz isso, que as propostas que contiverem vícios sanáveis, né, não vão ser desclassificadas, vão ser desclassificadas apenas as propostas que tiverem vícios insanáveis. Com isso, nós vamos ao encontro do princípio do formalismo moderado, nós vamos ao encontro do princípio da instrumentalidade das formas, né? No artigo 12, a nova lei de licitações traz lá uma série de regrazinhas também procedimentais relacionadas à exigência de documentos autenticados em cartório, de reconhecimento de firma de assinatura, dispensando tudo isso, né, exatamente para que a gente não fique tão preso ao procedimento, ao meio, mas fique mais focado no fim, fique mais focado no resultado. A nova lei de licitações também, nessa linha aí de ampliar a competitividade, fala, né, na questão de forma simples, estabelece no artigo 17 que o procedimento licitatório vai ser realizado preferencialmente na forma eletrônica, então licitações de modo presencial passam a ser exceção, a regra, nós vamos ver quando estudarmos o procedimento, é a licitação no formato eletrônico, tudo isso na ideia de ampliar a participação dos interessados em afluírem ao certame e, com isso, ir ao encontro da ideia de se encontrar a melhor proposta para a celebração do contrato. Um outro princípio importante, inserido aqui expressamente no caput do artigo 5º da nova lei de licitações, é o princípio do interesse público, né? O interesse público é a razão de ser, né, da atividade administrativa. Como eu disse antes a vocês, o Estado, a administração pública, ela existe para promover a paz social, o bem comum, o interesse de todos, o interesse da coletividade, né? E aí, com base na doutrina italiana, nós fazemos a diferença entre interesse público primário e interesse público secundário. O interesse público primário é o interesse público do povo, da sociedade, da coletividade, é o interesse público propriamente dito. O interesse público secundário, ao contrário, é o interesse que o órgão ou entidade ali que está promovendo a licitação pode ter na qualidade de pessoa jurídica que ele é. Por exemplo, o Estado poderia ter o interesse em arrecadar uma maior quantidade de impostos para ter mais receita, uma empresa estatal poderia ter, um banco estatal poderia ter o interesse de cobrar as mais altas taxas de juros para ter um lucro maior, mas não é essa, né? Não é esse o móvel da atuação administrativa. O que move a atuação administrativa é o chamado interesse público primário. E aí, nesse sentido, né, o princípio do interesse público impõe essa ponderação que a entidade que vai realizar a licitação deve fazer entre os vários interesses envolvidos na contratação. Até porque o interesse público primário também não é algo estático, né? Não é algo que a gente possa definir em uma palavra o que é o interesse público primário. Ele varia dependendo da situação, dependendo do orçamento que a administração pública tem para realizar a licitação, tem uma série de fatores que interferem nisso. E a nova lei de licitações, ela amplia sensivelmente a discricionariedade que os órgãos e entidades têm, exatamente para que, ponderando, né, esses vários interesses públicos aí secundários, ela possa alcançar o interesse público primário que objetiva a licitação. Tanto é assim que, em vários pontos, a nova lei de licitações fala, né, do controle da eficácia da contratação, por exemplo, quando fala das atribuições dos fiscais dos contratos, lá na parte de contratos administrativos, diz que o fiscal tem que promover o controle constante da eficácia da contratação. Lembra que nós falamos da eficácia, diferença entre eficiência e eficácia, e a eficácia está relacionada ao atendimento do interesse público, né, a razão de ser da realização da licitação? Pois é, quando então a gente faz o controle permanente da eficácia da contratação, a gente está querendo ver se, muito mais do que os aspectos formais aí de uma licitação, de uma contratação pública, se aquela contratação está atingindo o resultado que justificou a realização da licitação, a celebração do contrato, e esse resultado sempre pensando no interesse público primário, do povo,
da coletividade. Por isso que quando nós falamos de planejamento da contratação na próxima aula, nós vamos ver, né? Quer dizer, uma das questões que devem ser levadas em consideração no planejamento das contratações é exatamente isso, a possibilidade que aquela contratação tem de resolver um problema concreto para a sociedade, né? O fim último da atuação administrativa é o interesse público, o interesse da sociedade. Antigamente, no direito administrativo, nós falávamos em princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, né? E hoje há uma discussão muito grande sobre essa questão de supremacia. Será que existe mesmo uma supremacia do interesse público sobre o particular com, né, a forte, vamos dizer, consolidação que os direitos individuais, que os direitos sociais, né, ganharam ao longo dos últimos anos? Será que ainda é possível se falar numa supremacia do interesse público sobre o particular? Hoje, a doutrina mais atual prefere não falar em supremacia, né? A gente fala em interesse público, é esse interesse do povo, da sociedade, da coletividade. Ele deve se sobrepor ao interesse individual? Nem sempre, né? Então, a gente precisa, em cada situação concreta, fazer a ponderação entre esses dois bens jurídicos constitucionalmente tutelados para sabermos em qual situação, qual deles vai prevalecer. Às vezes, né, como a gente faz em direito constitucional, na análise dos direitos individuais, os direitos fundamentais, às vezes o direito à intimidade, ele prevalece sobre o direito à segurança, às vezes o direito à segurança prevalece sobre o direito à intimidade, e em matéria de licitações é a mesma coisa, né? A gente tem que ter o foco no interesse público primário, mas sem perder de vista todos os interesses secundários e outros interesses que estão envolvidos na contratação e os interesses das pessoas, dos indivíduos que participam daquela contratação e daquela determinada realidade administrativa. Então, esses são alguns dos principais princípios que regem as contratações públicas. Temos também outro princípio muito importante, que é o princípio que foi inserido agora da segregação de funções, né? Um princípio que ganha uma importância grande em matéria de contratações públicas, na medida em que você não pode ter um mesmo agente público desempenhando diversas funções nesse processo de contratação, nesse processo que nós chamamos de processo de ciclo da logística do setor público, né? O que é o ciclo da logística do setor público? É um processo que começa lá na chamada fase interna da licitação, na fase de planejamento da licitação, na qual a administração pública, então, detecta a necessidade da contratação, né, detecta o interesse público que ela quer alcançar, e aí depois se elabora um edital, se publica o edital, depois se realiza a licitação, depois da licitação se celebra um contrato, depois que celebrou o contrato nós temos a gestão e fiscalização desse contrato, né, todo esse processo que começa na unidade requisitante, que detecta a necessidade de realizar uma determinada contratação e termina nela mesmo, na fiscalização e gestão do contrato ali por um fiscal da unidade requisitante que está ali verificando se a contratação atendeu a finalidade que justificou a sua edição. E aí, como nós temos um ciclo aí, né, como eu disse, de logística do setor público, um processo que vai caminhando por vários órgãos, nós não podemos ter um mesmo agente público envolvido em diferentes etapas, principalmente onde possa haver algum conflito de interesse. Esse é o princípio da segregação das funções. Por exemplo, nós não podemos ter o agente de contratação, que agora substitui a comissão de licitação na nova lei de licitações, nós não podemos ter o agente de contratação sendo fiscal do contrato. Ele não pode fiscalizar, né, o contrato que veio da licitação que ele mesmo promoveu, ou ele não pode ser também agente de contratação e ordenador de despesas. Então, ele promove a licitação e depois ele autoriza o pagamento, autoriza a execução da despesa daquele contrato que ele mesmo atuou. Enfim, a segregação de funções impõe que nós tenhamos pessoas diferentes, né, trabalhando nesse processo. A única situação em que é recomendável que nós tenhamos a mesma pessoa atuando é lá na fase interna da licitação, quando a gente elabora o planejamento da contratação, quando a gente elabora o projeto básico, o termo de referência, e depois, aqui no final, nós vamos ter a gestão e fiscalização do contrato. E aí, o ideal é que a pessoa que participou ativamente da elaboração do projeto básico, o termo de referência, esteja aqui no final ajudando na fiscalização do contrato, seja, de repente, o fiscal designado pela unidade requisitante
para realizar a fiscalização do contrato. Por quê? Porque ninguém melhor do que ele, que participou ativamente da construção do projeto básico, que detectou então a necessidade da contratação, que especificou o objeto, que viu qual era a demanda que tinha que ser alcançada, ninguém melhor do que ele para saber se a contratação está ou não atingindo o resultado que justificou a sua edição. Então aqui, né, no final do ciclo da logística, é possível que esse processo acabe se encontrando no mesmo agente público aqui. Ele participou da elaboração do termo de referência, ele está atuando agora junto da fiscalização do contrato. Enfim, o princípio da segregação de funções, um princípio muito importante também, que foi introduzido expressamente no artigo 5º da nova Lei de Licitações. E, além disso tudo, nós temos a determinação de observância, né, aquelas normas, aqueles artigos 20 a 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, da LINDB. E vocês sabem que, há alguns anos atrás, a Lei de Introdução, bom, inicialmente essa lei se chamava Lei de Introdução ao Código Civil, né? Nós tínhamos, o nome dela era Lei de Introdução ao Código Civil, uma lei lá da década, um decreto-lei lá da década de 40, se eu não me engano, de 1942. Lei de Introdução ao Código Civil. Depois se percebeu que essa Lei de Introdução ao Código Civil, ela não é uma lei de introdução só ao Código Civil ou só ao direito civil, mas que ela é uma lei de introdução ao direito de maneira geral. E aí modificaram o nome, passaram então a chamá-la de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas ainda assim, ela estava muito focada no direito civil, no direito privado, né? Então, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estava muito focada nas relações privadas. Alguns anos atrás foram acrescentados então ali os artigos 20 a 30 nessa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, trazendo disposições específicas de segurança hermenêutica para a aplicação do direito público. Então, a possibilidade da transação de direito público, a flexibilização do princípio da legalidade, levando em conta o interesse público envolvido, critérios de proporcionalidade para punição de agentes públicos, enfim, uma série de normas que foram introduzidas ali na LINDB e que o caput do artigo 5º da nova Lei de Licitações, no finalzinho, manda que seja observado também. Além, então, de todos os 22 princípios que estão ali, são 22, se eu não me engano, observar as normas previstas, então, na LINDB. Com isso, nós encerramos aqui essa parte teórica da nossa primeira aula, falamos, então, um pouquinho de aplicabilidade, falamos, né, da questão desse dispositivo de direito intertemporal, da convivência entre essas normas e falamos dos princípios e dos principais princípios, então, que foram introduzidos na nova Lei de Licitações. Vamos dar uma olhada, então, no nosso quiz. Vamos ver, fazer um resumo aqui, pegar os aspectos principais do estudo da nossa nova Lei de Licitações. Vejo, então, que a primeira questão que eu formulei para o nosso quiz, o enunciado diz o seguinte: em relação à entrada em vigência da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 14.133 de 2021, é correto afirmar que a alternativa A diz: foram revogados automaticamente a Lei 8.666 de 93, que é a lei geral, a Lei 10.520 de 2002, que é a lei do pregão, e os artigos 1º a 47 da Lei 12.462, que é a lei do RDC, do Regime Diferenciado de Contratações Públicas. A letra B diz: o artigo 193 da Lei 14.133 de 2021 estabeleceu o período de vacatio legis de 2 anos, razão pela qual a nova Lei de Licitações entrará em vigência apenas em 1º de abril de 2023. A alternativa C diz: com o objetivo de possibilitar um processo de transição tênue entre os regimes jurídicos pretéritos e o atual, durante o período de 2 anos, os órgãos e entidades da administração pública poderão optar pela utilização da nova Lei de Licitações e Contratações ou por permanecerem licitando e contratando diretamente nos moldes prescritos pelas leis supracitadas, a 8.666, o pregão e o RDC. Essas são as 3 alternativas do nosso primeiro quiz. E aí, já sabem a resposta? Qual seria a resposta correta, então, para essa primeira questão? E a resposta correta para a primeira questão é
a alternativa C, né? Como eu disse a vocês, é aquele importante Instituto de Direito Intertemporal que foi previsto na nova lei de licitações exatamente para possibilitar essa transição tênue entre o regime, os regimes, né, em vias de revogação, que são 3 normas, e a nova lei de licitações. A alternativa A está errada, porque não foram revogadas automaticamente a lei geral, a lei do pregão e a lei do RDC, apenas aqueles crimes, né, da 8666, porque agora os crimes foram lá para o Código Penal. Também está errado se falar, como na letra B, que a nova lei de licitações tem um período de vacatio legis de 2 anos. Não, não é um período de vacatio legis, a nova lei de licitações entra em vigor na data da sua publicação. As outras é que não foram revogadas na data da publicação da nova lei, a convivência dos 2 regimes. Vamos para o segundo quiz, para a segunda questão. Assinale a afirmativa correta sobre o princípio da transparência. A alternativa A diz: mais do que a simples publicidade, impõe a clareza e a compreensibilidade das ações administrativas, impondo à administração pública o dever de agir corretamente, além das meras prescrições formais da norma. A alternativa B diz: impõe a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município. A letra B diz: impõe a divulgação do inteiro teor dos contratos e de seus aditamentos no site da contratada. E a letra D diz: não está expressamente previsto na nova lei de licitações. E aí, qual a alternativa correta em relação, então, a esse novo princípio que eu falei para vocês, o princípio da transparência, que deriva do princípio da publicidade, mas nós vimos que tem um conteúdo jurídico diferente. A alternativa correta, então, é a alternativa A. Né? Então, o princípio da transparência, mais do que a simples publicidade, mais do que aquela questão formal de se publicar os atos, impõe a clareza e a compreensibilidade das ações administrativas, né? O dever de agir corretamente, além das meras prescrições formais. Não basta cumprir o formalismo de publicar, é necessário que aquilo esteja transparente, esteja acessível, esteja à disposição de todo mundo, que seja fácil de encontrar informação, que se entenda o conteúdo daquela informação. E a letra B fala que impõe a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União. Acabou isso, né? O próprio dispositivo que dispunha sobre isso. Além disso não ser transparência, ser princípio da publicidade, também não há mais essa exigência de publicação em jornal e em diário oficial. Se houvesse, seria princípio da publicidade, não da transparência. Também essa questão de impor a divulgação do inteiro teor dos contratos de seus aditamentos no site da contratada estava previsto como exigência de publicidade, mas foi objeto de veto. A nova lei de licitações previa que, além da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, no caso de obras e serviços de engenharia, a empresa fosse obrigada a divulgar no seu próprio site o inteiro teor dos contratos e dos aditivos contratuais, o que seria um mecanismo interessantíssimo, né, de ampliar a transparência, mas foi vetado esse dispositivo. E não está expressamente previsto, errado, está expressamente previsto, é um dos 5 princípios expressos do caput do artigo 5º da nova lei. Vamos para o terceiro quiz? Assinale a afirmativa correta sobre o princípio da competitividade. A letra A afirma: impõe a desclassificação das propostas que contiverem vícios sanáveis. A alternativa B visa evitar que a concentração de múltiplas atribuições e responsabilidades em um único servidor venha expor a administração pública ao risco de cometimento de ilicitudes. C. Impõe a explicitação dos fundamentos de fato e de direito que justificaram a tomada de decisão. E na letra D, também denominado de princípio de favor participationis, derivado da expressão latina favorecer a participação e funda-se no interesse público em ampliar a quantidade de empresas que possam participar da licitação. E aí, qual seria então a alternativa correta sobre o princípio da competitividade? O que ele realmente
significa, introduzido, como nós vimos expressamente aí no caput do artigo 5º da nova lei de licitações. A alternativa correta é a alternativa D, né? Então, favor participationes é o princípio que busca ampliar, então, a competitividade, né? Fundado no interesse público de ampliar a quantidade de empresas que possam participar da licitação. Quanto mais empresas participando, maior a probabilidade da administração pública encontrar a melhor proposta para a celebração do contrato, que é a razão de ser da licitação. A alternativa A está errada, porque fala impõe a desclassificação das propostas que contiverem vícios sanáveis. Não, o princípio da competitividade, pelo contrário, né? Trata da sanabilidade, da ideia de instrumentalidade das formas. Aquelas propostas que tiverem vícios sanáveis vão continuar, só as que tiverem vícios insanáveis serão desclassificadas. A letra B fala, visa evitar que a concentração de múltiplas atribuições e responsabilidades em um único servidor possa expor a administração pública. Esse é o princípio da segregação das funções e não o princípio da competitividade. A letra C impõe a explicitação dos fundamentos de fato e de direito que justificaram a edição do ato. É o princípio da motivação, não é competitividade. Por isso, a alternativa, então, que nós marcamos foi a alternativa D. Ok, essa foi, então, a nossa primeira aula sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 14.133, de 2021. Nessa aula, nós estudamos, então, a aplicabilidade, a vigência e os princípios que norteiam a nova Lei de Licitações e Contratações Públicas. Até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então anote aí, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.